Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp, a TV e Rádio Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos desafios de Bauru. Toda semana recebemos especialistas para falar das possíveis causas e também soluções para os problemas da cidade. Hoje a gente fala de políticas municipais de incentivo à cultura. E hoje quem ajuda a mediar a nossa conversa aqui é o jornalista da TV e Rádio Câmara, Nelson Gonçalves. Muito obrigada mais uma vez, Nelson. Obrigado. E pela primeira vez aqui no Bauru em Debate, o secretário municipal de Cultura, Luiz Antônio Fonseca. Luiz, muito obrigada por sua participação aqui. Eu que agradeço, esse momento especial. Obrigado. E também conosco para discutir políticas municipais de incentivo à cultura, o professor da Unesp, Juarez Xavier, que também é assessor da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. Muito obrigada por sua contribuição, Juarez. Obrigado pelo convite. E o Bauru em Debate, então, vai se propor hoje a discutir políticas municipais de cultura. E eu queria começar, Luiz, com um edital que está se encerrando agora, que é o Programa Municipal de Estímulo à Cultura. É um programa que fomenta projetos culturais com financiamento de uma verba de R$10 mil para pessoas físicas, R$20 mil para pessoas jurídicas. Queria que você explicasse um pouquinho desse programa de incentivo. Quais são os critérios na escolha desses trabalhos? Porque a gente sabe que a procura todo ano é realmente alta. E há alguns anos, algumas edições anteriores, havia uma queixa de que esse dinheiro demorava a chegar para o idealizador do projeto. Eu gostaria de saber se já houve um ajuste no envio desse dinheiro para os contemplados. Então, o projeto de estímulo à cultura é um processo muito legal. Eu acho que é uma oportunidade dos artistas colocarem os seus projetos aí, ativá-los de forma real. Nós destinamos uma verba anual de R$200 mil, que atinge as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Hoje encerrou o processo de cadastramento para 2019. Até ontem nós tínhamos mais ou menos uns 22 projetos já apresentados, e o último dia sempre é uma carga maior. Então esperamos aí por volta de 30, 35. Feito isso, é nomeada uma comissão que faz as análises de todos os projetos, são 3 pessoas, que leem todos os projetos e chegam a um consenso. E qual o consenso de aprovação? A aplicabilidade é um dos principais conceitos, né? Realmente fazer uma coisa que tenha um resultado final interessante, que seja mensurável. São essas linhas que eles acabam adotando. Com relação aos anos anteriores, inclusive este ano, houve realmente atrasos no pagamento. Por quê? Esse processo avaliativo, ele demora um certo tempo, porque os avaliadores, eles não recebem por isso. São pessoas convidadas da sociedade que fazem essas análises. São do Conselho Municipal de Cultura. São indicados pelo Conselho Municipal de Cultura. E aí as pessoas não têm o tempo suficiente para avaliar no tempo que a gente precisa. Então demora um pouco mais. E o dinheiro acaba saindo, não muito atrasado, mas acaba prejudicando um pouquinho, coisa de 30 dias e tal. Esse ano, 2018, nós tivemos um problema um pouquinho maior. Na realidade, com toda a mudança sistêmica que a Prefeitura está fazendo para melhoria do processo de gestão, mas do todo, não só da cultura, o sistema novo entrou por volta de março, abril, maio, esse processo começou ali. E aí essa conta de estímulo à cultura acabou sumindo no bojo do planejamento de sistema e acabou atrasando também esse recurso para esse ano. Então, conversei com todos, lógico, todos estão comunicados disso, estão tudo tranquilo. Para o ano que vem, eu pretendo implementar que os avaliadores sejam pessoas remuneradas. Eu vou contratar pessoas, vou remunerá-las para esse fim, para que elas possam nos dar no prazo correto, estabelecido, para que a gente possa ter uma profissionalização no processo de avaliação, para ser mais ágil. Eles sendo mais ágeis, nós também seremos. Então, em outras cidades que nós já fomos conhecer, São Carlos parece que é assim, Ribeirão Preto tem isso também, em algumas cidades. O processo avaliativo de 80% em projetos acontece em 3 dias.
É um mutirão de análise mesmo, as pessoas leem, trocam informação, e em 3 dias praticamente o retorno já sai a classificação dos projetos. É lógico que eu acho que 3 dias também é muita loucura para a leitura de 80 projetos. Então eu calculo aí uns 10 dias, essa é a ideia para este ano já que vai entrar, que eles tenham uns 10 dias para poder avaliar esses projetos, que eu acho que, repito, deve ficar na faixa de 30 a 35, não é muita coisa, mas também é muita coisa, para que a gente tenha rapidamente esse processo estabelecido e em seguida já liberar o pagamento. Então para esse ano atrasou novamente, né? Mas para o ano que vem eu garanto que isso não acontecerá. Luiz, a gente tem R$200 mil no Fundo Municipal de Cultura e a minha experiência de ter experimentado ser gestor de um projeto pessoal na área cultural, o que eu verifiquei no meio é que temos como cidade de referência uma multiplicidade de gêneros e de artistas na área da dança, música, literatura, para poder produzir, muita gente boa fazendo música, por exemplo, mas com pouca capacidade de gestão, de elaboração de projetos. De que forma o poder público poderia tentar minimizar esse lado estreito? Porque o artista, em geral, gosta muito de executar, mas ele não quer ser gestor, administrador, inclusive das planilhas, de capacitar para que eles possam aprender como mexer com o jogo. Perfeito. O ano passado, quando chegamos, para mim a formação, ser de gestor mesmo, tantos anos, eu já senti de cara essa dificuldade, conversando com artistas. E promovemos, na época, um treinamento, uma capacitação, tanto para a gestão de um processo, quanto para a busca de recursos no mercado. Porque também tem isso, não pode depender só de um fundo. Você tem N portas abertas para você fomentar recursos, mas você precisa ter o quê? Um bom projeto, né? E entre as planilhas, entre tudo isso. O curso foi feito, infelizmente, do total de inscritos para a época, eu achei que foi um número interessante, foram 25, apenas 12 compareceram. Então, meio de dificuldade. Durante o ano, eu atendi pessoalmente várias pessoas com essas dificuldades. Como é que eu faço um projeto? Como é que eu lido com a gestão do acompanhamento? E eu, por várias vezes, ensinei e mostrei o processo, mas é muito pouco isso, porque fica muito pontual, fica muito no pessoal. Então, a gente está prevendo, até conversei essa semana com a Suzana, que é minha diretora de visão, e o Paulinho também, que é diretor, para que em 2019 a gente faça novamente isso, mas é assim, né, feira de casa parece que não faz milagre, né? Trazer alguém especialista para dar essa orientação, para dar um chamamento maior, um peso maior, para que as pessoas possam aprender esse processo de avaliativo, de busca de recursos, de como elaborar um bom projeto, de como gerir esse projeto depois, porque as pessoas acham que é só fazer. O problema é a prestação de contas, é aí que pega, muitas vezes, acho que é 90%, não é, Nelson? Então, é ensinar, tentar passar um pouco dessa informação para que eles tenham uma condição melhor do processo deles. Vamos ver, tomara que dê certo isso. Nós estamos negociando com o pessoal de São Paulo. São amigos, na verdade não vai ter envolvimento financeiro. Pessoas do ramo que a gente está usar a própria estrutura dos profissionais técnicos Sim, que avaliam esses projetos no âmbito do PROAC para vir até a cidade. Porque não custa isso, né? É questão só de agenda mesmo. São servidores. Sim, então a gente está aguardando agora o começo do ano para tentar ajustar. A gente falou com eles agora, mas como vai ter essa mudança de governo, então deixamos para efetivar em janeiro, fevereiro. Tomara que dê certo. Juarez, queria voltar um pouquinho o pé nessa discussão, discutir uma questão mais de fundo. Qual que é o papel do Estado no fomento a políticas de cultura? Que a gente vem até de uma eleição em que foi falado muito sobre, foi até estigmatizada a figura do artista, tem a polêmica da Lei Rouanet. Gostaria que você posicionasse então o seu ponto de vista em relação a isso. Acho que tem um processo muito interessante nesses últimos anos e acho que vale a pena dar uma resgatada, né? Acho que algumas questões já foram colocadas, como por exemplo a questão do caráter republicano, né, das avaliações, dos impactos sociais, impactos desse processo, mostra o amadurecimento que tem se tido nas políticas de cultura nesses últimos anos. Mas tem um fator que me parece fundamental, e a gente tem procurado destacar isso nos nossos estudos, nas nossas discussões, que cultura não se limita às linguagens artísticas, é um fator fundamental. Cultura, como dado sociológico, antropológico, é mais do que isso. Cultura é uma visão de mundo, um comportamento político-social, uma natureza tangível, intangível, mecanismos de opções que países adotam. Uma cultura, por exemplo, o desenvolvimento do Japão é diferente da China, que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente da França, que é diferente do Brasil. Esse dado me parece importante.
Há no Brasil um histórico fundamental de um grande pensador, Celso Furtado, que ia nessa direção. Nós não podemos pensar um projeto de desenvolvimento econômico, político e social descartado a cultura. Então, quando eu penso cultura a partir desse elemento, ela é mais do que as linguagens artísticas e culturais. Lamentavelmente, no Brasil, não é o caso do nosso gestor municipal, mas, de modo geral, os gestores pensam a cultura como linguagem artística. O Gilberto Gil tentou, quando na época de ministro da Cultura, mudar esse foco, tentar trazer um pouco mais essa visão global, holística do Celso Furtado. E aí é difícil você discutir, porque se você reduz a discussão da complexidade da cultura às linguagens, entra nesse problema de disputa de recursos colocados à disposição em outras áreas. Eu acho que é necessário recuperar essa dimensão. O que é importante na cultura para você poder discutir? Nós temos um dado fundamental do ponto de vista da cultura, que é a diversidade cultural. Pouquíssimos países têm a diversidade cultural que nós temos. Como é que nós podemos trazer esse debate, essa discussão para um projeto mais consistente de desenvolvimento econômico e social? Nós temos uma grande diversidade geográfica, climática, nós temos uma diversidade biológica. Olha quantos recursos nós temos. Como é que esse enorme patrimônio material e imaterial pode ser mobilizado para que você possa ter um projeto de cultura mais consistente? Aí sim, o debate sobre as linguagens passa a ter consistência também. É importante você manter as linguagens, porque elas fazem parte da tradição de uma determinada população. Se você consegue trazer esse debate para um desenvolvimento econômico e social, você justifica esses investimentos. É um pouco a tentativa dessa episteme nova que está sendo discutida nos últimos 30 anos, da chamada economia criativa. Há uma economia criativa, eu gosto sempre de pontuar que é uma episteme em construção, porque tem muita confusão nesse campo. Tem a economia da cultura, tem a cultura como possibilidade de desenvolvimento econômico e tem as indústrias culturais. Eu gosto da ideia de economia criativa naquilo que a UNCTAD, as Nações Unidas discutem. É a possibilidade que você tem de recursos intangíveis que possam implicar na geração de renda e trabalho. Então você tem um projeto baseado nessa perspectiva. Então eu gosto sempre de recuperar essa ideia porque eu acho que ela dá a dimensão do que nós podemos fazer no campo da cultura. A cultura está diretamente vinculada a uma perspectiva de desenvolvimento econômico, político e social. Se está correta a nossa leitura de que o modelo de desenvolvimento socioeconômico que você tinha no século XX esgotou sua potencialidade, porque você passa a ter um impacto muito negativo no desenvolvimento, no meio ambiente, por exemplo, na água, no ambiente e tal, é necessário você pensar novos mecanismos de desenvolvimento, quer dizer, do ponto de vista da intangibilidade. Então, eu gosto dessa ideia, acho interessante, acho importante. Do ponto das linguagens, eu acho que foi apresentar aqui duas questões que eu acho fundamental, assim, decisiva. Primeiro, tem que ter financiamento público. Você não desenvolve cultura sem financiamento público. Tem os arranjos que já existem, tem as conexões desses arranjos, tem a forma de organização desses arranjos, mas se você não tem política pública, você não consegue conectar esses processos. Política pública é fundamental, tem que existir política pública e tem que se pensar mecanismos para isso. E segundo, esse caráter republicano que vocês estão adotando aqui em Bauru, que eu gosto também. A ideia de um processo profissionalizado de avaliação, que acho que tem que constar três questões que você destacou e eu gostaria de salientar. A primeiro, o critério de avaliação dos impactos. Política pública tem que ter impacto social. Por isso tem que fazer parte de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico. A política pública ela precisa ter um impacto social mensurável. É necessário isso. Segunda questão, o caráter republicano nas avaliações. É um problema que às vezes a gente tem nas políticas públicas, em especial na nossa área, e a Lei Rouanet ela mostra isso, que é a deformação na aplicabilidade. Então você tem na Lei Rouanet uma lei nacional que ela está centralizada fundamentalmente na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo, não é no estado, é nessas cidades. E as pessoas envolvidas estão ligadas a sistema de produção de culturas de grandes empresas, ou na área de comunicação, na área financeira, ou na área industrial. Então isso é uma deformação. Quando você profissionaliza, você cria condições de dar um caráter mais republicano. E a terceira questão que eu acho fundamental é formar pessoas para serem atuantes. Eu gosto de usar a expressão militante na política de cultura. Tem que formar pessoas. Há uma realidade que eu sempre achei interessante, que quem cria não faz a gestão. Então é necessário você criar uma ecologia que permite a quem criar
ter o aporte de quem faz a gestão. Por isso que eu acho que é importante ter um secretário de Cultura que entenda a questão da gestão, que isso é fundamental. Cultura vai além das linguagens culturais. Cultura é uma visão de mundo muito mais ampla. Ia pegar um recorte do professor Juarez para comentar um dado prático de gestor. Se você comparar a Lei Rouanet, o seu modelo de repartição ou de acesso dela e os critérios com o PROAC, por exemplo, que é o sistema de isenção fiscal no estado de São Paulo, você tem um formato talvez um pouco mais adequado do paulista, porque garante essa distribuição que 50% do volume de 100 milhões de reais, por exemplo, que é um dinheiro muito risório diante da arrecadação de ICMS, mas é o volume destinado pelo governo do estado de São Paulo nos últimos anos para o interior do estado em detrimento da capital, para não ter concentração, que é um problema da Lei Rouanet. E um segundo formato, que a gente comentava com o Luiz aqui em uma outra experiência, é que embora nós não temos, trazendo para o dado local, uma industrialização em um outro porte de valor agregado a outras regiões do estado, mas nós temos muito pouca participação de empresas locais em programas de renúncia fiscal. Muito baixo. Ou seja, nós temos recursos para isenção dos programas, mas a participação local das empresas é baixíssima. Eles não abrem as portas. Desculpe. Falta conhecimento, cultura dentro dessas empresas? Então, eu já tentei em alguns momentos, mesmo antes de estar no governo, muito antes nós tentamos, através de empresa, buscar entender algumas coisas que estavam acontecendo, né? Existe um mito do medo. Eles acham que se eles abrem as portas para a Lei Rouanet, ou se eles deixam de pagar o governo no seu ISS, mas eles vão dar para usar esse dinheiro para outras finalidades. Eles acreditam, pelo menos é o desenho que eu cheguei na formatação final, que a partir daquele momento eles começaram a ser investigados. Que você entra no crivo do Estado, sabe? Você entra no crivo de uma fiscalização federal, estadual. E eu não quero, eu te dou dinheiro, Luiz. Mas eu não preciso aparecer, eu não quero entrar. É uma cultura que a gente tem que quebrar. Tem que fazer alguma coisa para que eles entendam que não é assim. O dinheiro está lá, ele vai para o Estado. Em vez de mandar para o Estado, eu vou dar um projeto bacana aqui, é a mesma coisa. Mas eles têm esse receio, é gozado, né? Por isso que é necessário uma política pública, né? Uma política pública democrática, transparente, que dê segurança jurídica, econômica, mas administrativa. Só aqui, né? Assim, mas tem uma coisa pega que outras cidades, senão isso acontece. Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante, a cultura do empresário no Brasil. Né? Você não tem uma cultura como em outros países, em que você tem o desenvolvimento na área da cultura como parte do desenvolvimento econômico e social. Vou pegar um exemplo concreto. Você tem no Japão o design Japão. O Japão vende uma ideia de uma estética, de um design. E faz recurso, dinheiro com isso, na área da tecnologia, na área da tradição, na área política, na área social. Nós temos também, tentamos em um determinado momento ter o design no Brasil. O que seria isso? Né? Trabalhar com esses aspectos da diversidade cultural e a partir daí você desenvolver um projeto mais ousado, um projeto mais consistente de desenvolvimento na área da cultura. Só que nós não damos continuidade ao projeto. Então você não vai criando essa cultura, né, esse desenvolvimento. Quando há um investimento, ele é mais um investimento de caráter de marketing da marca e não um projeto de desenvolvimento mercadológico. Se limita a isso. Então é necessário você ter marcos econômicos, políticos sociais muito concretos para dar essa segurança. Dar essa clareza, né? E por isso o debate é importante. Muito bem. Então a gente vai para um rápido intervalo e na sequência vamos falar de iniciativas que envolvem o fomento à cultura aqui na cidade. Continue com a gente. O Bauru em Debate está de volta e hoje falamos de políticas públicas municipais na área de cultura. Nossa conversa é com o secretário municipal de Cultura, Luiz Antônio Fonseca, e o professor da Unesp, Juarez Xavier. Luiz, lembro do início do seu mandato, até em entrevista aqui à TV Unesp, você falava da preocupação de fazer um mapeamento das demandas nos bairros da cidade, inclusive até com a ideia de descobrir, fomentar talentos, né, nesses locais. Eu queria saber o que foi feito nesse sentido e gostaria que você também elencasse o que é feito hoje, principalmente com crianças e jovens, dentro das políticas permanentes aqui da cidade na área cultural. Ok. O ano passado eu realmente tive essa ideia, eu acho até hoje, afirmo, que nós temos que dar um atendimento mais personalizado às comunidades mais distantes.
e implementamos isso. Nós temos aí, são 8 bibliotecas ramais, que estão em vários bairros de Bauru, mas eu ainda vi um número muito pequeno. Então eu fiz algumas associações com alguns projetos sociais, tipo Girassol e alguns outros. E nesses pontos eu tentei levar o que eles precisavam, o que eles pediam. Então o foco era música, ou teatro, ou bonecos. Enfim, eu fui tentando detectar o que aquela comunidade estava precisando. Deu certo, eu acho que foi um sucesso. Nós tivemos, juntando esse grupo de pessoas, fora o teatro, foram quase 700 crianças envolvidas, né, em projetos. Aula de violão, teatro, confecção de bonecos, essas coisas. Ficaram nesses 3 itens. Bom, nas bibliotecas ramais, além dessas atividades, eu pedi que os bibliotecários, os auxiliares de biblioteca, se aproximassem mais da comunidade. Escolas próximas, enfim. Por quê? Porque o que me incomoda muito é você ver uma criança que tem aula de manhã e à tarde está na rua. Eu acho que criança na rua não é um bom caminho, nunca. Então, se eu não quero fazer nenhum curso, não quero tocar violão, não quero nada, mas se eu tiver um espaço que eu possa fazer minha lição de casa, ler um livro, ver uma cotação de história, por que não fazer? E isso deu muito certo também. Pra você ter uma ideia, eu não lembro todos os números, me perdoem porque eu não vou lembrar de todos, mas 2 deles me chamam a atenção. A Biblioteca do Geisel, ela atendeu esse ano 9.000 crianças. Todos os dias nós temos lá 40, 50 crianças, todos os dias. E temos algumas já fixas, que até as mães já deixam na biblioteca para fazer atividade escolar ou ver uma contação de história e acabam pegando depois das 5 horas quando voltam do seu trabalho. Então só nessa biblioteca foram 9.000 e tantas crianças atendidas. No Progresso, que estava muito baixa a procura, meio, sabe, devagar, nós tivemos aí quase 600. Parece pouco, mas é um excelente número quando a gente pensa nas dificuldades do local, enfim. E a outra, no Meridota também, nós temos lá atendimento. Lá já não tem muita criança, lá tem mais pessoas da terceira idade. Então eu tenho aula de tecnologia para eles em parceria com a comunidade. Temos aula de capoeira, aí tem um pouco de criança. E a cotação de história é a grande rainha do jogo todo, né? As crianças vão e participam. Então eu acho que deu muito certo. Eu acho que a gente conseguiu cumprir o que era planejado e trazer. Dentre essas todas, existiram talentos, sem dúvida. E algumas delas nós acabamos trazendo, porque isso é um destaque mesmo, né? E não é trazer, é convencer. E de ir para o Teatro Municipal nesse momento. Porque eu tenho os instrutores especialistas. Então alguns vieram, outros não puderam, enfim. Mas nós continuamos dando assistência lá. Mas trouxemos alguns para cá. No teatro foram 2.300 pessoas que estiveram no teatro nos nossos cursos, sendo que essas 2.300, 1.800 crianças, jovens e adolescentes, né? E a gente percebe a evolução deles. O Céu das Artes, que era um local que estava, quando nós entramos em 2017, logo na primeira semana de janeiro de 2017, o Céu das Artes, que era um lugar lindíssimo, ele tinha um auditório lindo, com tudo que você imagina, iluminação, som, mesa de som, enfim, tinha tudo. Em uma semana, 3 grupos no mesmo dia. Levaram tudo, depedraram tudo, arrebentaram com tudo. E abandonar aquele espaço não dava, a gente tinha que forçar, insistir, e continuamos insistindo nele, insistindo. Hoje nós temos a Camerata de Violinos, começou com 5 crianças, nós estamos com 25. A Camerata já se apresenta pela cidade, que a gente sempre leva para escolas ou para onde pedir. Onde pedir nós estamos levando, porque eu acho que é legal eles ensaiarem e se apresentarem. E o bacana desse exemplo, na primeira turma, como nessa segunda também, mas na primeira turma eu estive lá quando eles chegaram. Eram 5 crianças, e conversando com eles, eles não te olhavam nos olhos. Era cabeça baixa, tronco curvado, uma vergonha, uma coisa meia... 6 meses depois, essas crianças estavam retinhas, te olhando nos olhos e falando com você. Já mudou a postura. Hoje, então, nem se fala. Eles cantam, eles conseguem tocar
músicas que eles gostam, que não é a música clássica muitas vezes. Então é um funk. Já viu funk em violino? Fantástico. É ali que você vai ver, porque realmente ficou muito bonito. Então você vê que isso melhorou bastante. Foi brincando assim que se inventou o jazz. Foi, exatamente. Então eu acho que essa evolução foi muito bacana. Então aquilo que eu imaginava ainda tem muito a acontecer. Juarez, ia propor uma reflexão em relação a essa exemplificação que o Luiz colocou, a partir do elemento, eventualmente, do pertencimento, da questão da comunidade e da intersecção dessas relações com a educação. O Estado brasileiro, aqui não estou me referindo ao município, porque tem escalas de todos os ciclos. No ensino médio, por exemplo, ele não tem nenhum tipo de atividade. E aí me parece que a mesma comunidade que reforma a escola ou destrói a pracinha na frente é dessa que a gente está falando. Sim. Há um fator fundamental, acho que também é uma experiência desses últimos 30, 40 anos, uma emergência de um fenômeno novo, que tem forte impacto na cultura, que são os coletivos. É uma das coisas que mais me impressionam, né, pelo Brasil afora, a emergência desses coletivos. E são coletivos interseccionais. Você tem lá a questão do negro, a questão da mulher, a questão do morador em condições vulneráveis. E são transversais. Tem educação, tem política, isso acho que é fantástico. Talvez uma das questões fundamentais que esses coletivos têm ensinado é essa sua preocupação do pertencimento. Esses coletivos, eles, quando se sentem donos ou próximos do território, eles constituem uma territorialidade. Significa o quê? Tudo aquilo que faz parte desse território me pertence também, eu sou corresponsável em relação a isso. Eu acho que esse fato novo é que precisa ser estimulado com força, com ênfase mais significativa no campo da cultura e da educação. Tem experiências de comunidades muito pobres, muito carentes. Quando a comunidade entra na escola, ela passa a fazer a gestão da escola. Gestão no sentido mais amplo mesmo, da infraestrutura, da participação, na definição de ações políticas concretas. Até se desenvolveu em algumas regiões uma tecnologia social que são chamados os orçamentos participativos. Eu tenho a impressão que na cultura a gente tende a caminhar nessa mesma direção. Nos territórios onde você tem coletivos que estão misturados, no contexto da territorialidade, eles criam mecanismos para que haja, por exemplo, a segurança física, a segurança institucional, a participação efetiva nesses espaços. Uma orientação talvez interessante é criar um mecanismo, a política pública, sempre a política pública, é que essa comunidade entre nesses equipamentos, que elas façam parte desses equipamentos. Isso tende a reduzir a degradação física do espaço, mas mais importante que isso, traz as pessoas para pensarem as políticas públicas e começa a pensar as linguagens. Eu acho que a estrutura que alguns CELs tiveram em São Paulo mostra esse caminho. E aqui também, Juarez, nós fizemos uma comissão Fantástico. De moradores que se envolveram fortemente no processo. Fantástico. Expulsaram, é o nome correto, os grupos que lá estavam de uma forma que pudesse atrapalhar o desenvolvimento daquelas pessoas que ali estavam. Sim. E hoje o Céu das Artes ele é um paraíso. Essa é a questão fantástica, é você mudar a governança. Aí atinge o que você falou, da convergência da política pública que tem que propiciar isso e da emergência desses grupos. As experiências têm mostrado que nos arranjos culturais, onde você tem esses coletivos totalmente identificados com o território, compreendendo o território, mobilizando pessoas do território, há a elaboração de políticas públicas que atendam à demanda da gestão e da comunidade. Acho que a gente precisa avançar um pouco nessa direção. Por isso que eu acho que são necessárias políticas públicas. Quer dizer, você não faz isso de forma espontânea, não é uma organização espontânea. A governança implica você criar mecanismos que permitam às pessoas terem uma participação mais efetiva, democrática. Eu gosto dessa estrutura, por exemplo, dos conselhos, e dos conselhos consultivos desses espaços. E gosto da ideia de que os conselhos consultivos passam a ter aspectos deliberativos, num determinado equipamento social. O que é que nós vamos fazer? Qual a linguagem artística mais adequada? Essa é a questão fundamental. A definição. Essa é a questão fundamental. Por isso que eu acho que essa observação feita por você, Nelson, é a orientação necessária, no sentido de que a governança precisa implicar
no envolvimento da comunidade, para que a comunidade seja corresponsável por aquele equipamento e corresponsável pela elaboração das políticas públicas. Se ela faz parte desse cenário, eu tendo a crer que as condições dos equipamentos tendem a ser mais duradouras e tal. E falando de um exemplo que vai muito nesse sentido, do que o Juarez vem pontuando, que a gente tem aqui na cidade, e a gente até poderia falar como um todo, que é a estação ferroviária que vem se tornando um complexo para receber equipamentos na área cultural. A gente tem a Casa do Hip Hop na antiga estação ferroviária, que veio de um arranjo produtivo local, um cenário muito efervescente na cidade, de artistas do hip hop, do rap também. E eles se instalaram, reivindicaram esse espaço, se instalam hoje, tem a Casa do Hip Hop, que não só se preocupa com o fomento aos elementos da cultura, tem cursinho pré-vestibular, tem aula de capoeira. Eu queria saber, Luiz, qual o tipo de apoio que o município dá para a Casa do Hip Hop? No mês passado teve o evento, que é um evento grande, a Semana do Hip Hop. Qual foi a contrapartida do município nesse evento? Então, o Hip Hop ele está hoje numa parte da estação ferroviária, e lá fazem muitas coisas legais. O cursinho pré-vestibular é um sucesso, e as pessoas estão entrando numa Unesp, numa USP, por lá. É muito bacana. Eu tenho um projeto, só fugindo um pouquinho de hip hop, mas também na mesma linha. A Samantha, que trabalha até com você, ela tem um projeto também de cursinho. A gente está fazendo. Está fazendo no cursinho no Museu Ferroviário, que é ao lado. Grande sucesso também. Tem professores da Unesp que são aposentados. Tem uma gama de pessoas que se envolveram. São 40 alunos em cada ponto. E isso está dando um retorno bacana. Voltando ao hip hop, então esse apoio logístico eles têm como espaço, né? Na Semana do Hip Hop, eu diria a você, o apoio da prefeitura foi 100%. Tudo que aconteceu no Hip Hop foi financiado pela prefeitura. Os shows foram custeados? Tudo. Palco, som, tudo. Nós fizemos um trabalho junto com os organizadores, no sentido de trabalharmos um valor que era compatível, possível, por nós, né? E compatível com as necessidades. E fomos ajustando. Então, desde o lanche que eles consumiram, as marmitas, o transporte, tudo isso estava englobado num único valor. E a contratação de todos os shows. Então, foi tudo muito negociado e eles cumpriram religiosamente esse quadro. Vou pegar um parêntese da questão inicial que a gente comentou, para inverter a questão do pertencimento em uma outra vertente. Os grandes grupos industriais do Brasil participam das leis de renúncia fiscal com um pertencimento da sua própria gestão, no sentido com bastante aspas. Eles têm o seu departamento de marketing e acessam os poucos recursos da renúncia fiscal para fazer programas mercadológicos, retirando o dinheiro da área. O que você pensa da discussão com o novo governo paulista, da nossa parte aqui, ou do nacional, se for o caso, porque agora temos deputado, inclusive, para fazer essa representação, de discutir se essa é a melhor ferramenta, já que nos recursos próprios da pasta, você tem 2 milhões de reais aqui para fazer projetos de ações de cultura. Sim. Então, eu acho que esse diálogo tem que estar aberto, não tem como ficar imaginando e não cobrar. Eu acho que os recursos existem. Posso falar uma bobagem aqui, vocês me perdoem, mas a cultura é a última a ser olhada em todos os sentidos. Lamentavelmente. Eu tive vários encontros com a Secretaria de Cultura do Estado, fui atendido muito bem em todas as oportunidades, mas eu não consegui um centavo deles. Um único centavo. A gente acaba tendo o quê? O Circuito Cultural Paulista, né? E a virada cultural, que também gera custos elevados da nossa parte, mas para outras coisas importantes, que eu acho que nem você falou, a cultura não é só show. Sim. A cultura ela tem um monte de coisas ao seu entorno, né? Instrução, conhecimento, desenvolvimento, e é isso que eu falo, as pessoas quando olham para a cultura, é até engraçado, que me olham e falam assim, tem festa quando? Não, a cultura não é festa, a cultura tem um trabalho social incrível. Né? E eu falo para vocês, no mínimo 20% do meu tempo semanal, e é uma carga boa, eu me dedico para as periferias, eu me dedico para as pessoas que precisam, eu me dedico para os meus meninos que estão lá tendo aula, e com recursos que nós não temos. É arrancar o café da manhã para pagar o jantar, sabe? É a boa vontade de um instrutor, porque ele também tem as suas dificuldades, e a gente não arruma sentar para criar um espaço novo,
Porque não adianta, né? Sem dinheiro a gente não faz nada. Sem Ficou clara essa aporte. questão, Juarez? É que Sim, tem 2 milhões, por exemplo nosso aqui, e as grandes marcas se valem da lei, legalmente, para tirar fatias gigantescas de valores para autoprojetos. Sim. Tem um fator talvez novo, e acho que deve ser explorado no novo secretariado. O secretário de Cultura, que é o atual ministro da Cultura, ele vem de uma área de conhecimento qualificado de economia criativa. Conhece isso. Tanto é que, inclusive, o nome vai ser esse também. Sim, ele conhece isso e virou Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Exatamente. Então, acho que pode abrir uma brecha interessante para um debate, para uma discussão. Há aqui em Bauru, na minha opinião, 2 aspectos laboratoriais que indicam na direção de uma nova possibilidade de ação política cultural. A Semana do Hip Hop, né, que eu acho fantástica essa ideia, como ela está estruturada, e a Semana da Diversidade. A Semana do Hip Hop, ela aponta para 3 questões que eu acho fantástico, né? Primeiro que é a possibilidade de você distribuir pelo território atividades de produção, né, das diversas linguagens do hip hop. Isso é extraordinário, porque cria condições até de possibilidade de trabalho e renda desses grupos. Então, acho que isso como ideia é interessante. De formação de pessoas, né, na gestão de pessoas. E de plataformas, desenvolvimento tecnológico, que o hip-hop tem sempre como parte do seu DNA. E tem também, na Semana da Diversidade, a questão da diversidade como sendo um fator fundamental de desenvolvimento cultural disruptivo, que é uma coisa importante. Esses 2 modelos, eu acho que são 2 modelos interessantes como aspectos laboratoriais, para que você possa criar possibilidades de que esses setores que financiam projetos culturais compreendam que a cultura, mais do que um aspecto tangível, ela cria uma ambiência favorável ao desenvolvimento dos seus negócios. Então, pensar mais como, tem aquela metáfora, não pensar como a galinha que fica ciscando no terreiro, mas pensar como águia. Né? É necessário que o empresário brasileiro compreenda que a ambiência propiciada por uma política de cultura que leva em consideração a questão da criatividade favorece seu negócio em qualquer área. E aí você deixa de ter essa visão mais instrumental da renúncia fiscal e das políticas públicas. Financia um show, na verdade está financiando o investimento na sua marca. Né? E quando termina aquilo, fica muito pouco para o município. É necessário ter um pouco essa visão mais cidadã e mais a longo prazo. Né? Para isso você tem que ter um marco para isso. Eu acho que a cultura e a Secretaria de Cultura pode ter um papel importante nesse sentido. Acho até que vale a pena tentar arriscar com o novo secretário, fazer uma grande discussão do mapeamento da economia criativa no estado de São Paulo e a partir daí pensar políticas também mais setorizadas. Né? Quer dizer, é uma possibilidade. Eu acho que esses 2 grandes laboratórios que vocês têm, eles podem servir de aporte para iniciar um debate interessante. Porque só a partir dessa política pública é que o empresário vai se dar conta de que investir em cultura favorece em qualquer área. Né, seja na área da indústria pesada, seja na área do comércio, seja na área do serviço, né, investir nessa ambiência é extremamente favorável para a indústria de modo geral. Tá certo. No próximo bloco a gente fala de carnaval. O Bauru em Debate vai para um rápido intervalo e volta já já. O Bauru em Debate está de volta e hoje conversamos sobre políticas públicas na área cultural. Recebemos o secretário municipal de Cultura, Luiz Antônio Fonseca, e o professor da Unesp, Juarez Xavier. E a gente separou para falar nesse bloco, então, de carnaval. Queremos relembrar agora uma iniciativa que ocorreu no fim do ano passado, uma parceria entre a Unesp e a Secretaria Municipal de Cultura, que levantou discussões sobre a profissionalização do carnaval na cidade. O encontro reuniu professores e alunos da Unesp, integrantes de blocos e escolas de samba e representantes do poder público. A sambista e deputada estadual Leci Brandão e o vice-presidente da Rosas de Ouro, Osmar Costa, também participaram do seminário. A ideia foi debater soluções que gerem renda e empregos para a cidade. Podemos contribuir significativamente nas várias áreas de conhecimento que existe na universidade, para pensar algumas práticas, alguns processos e pensar que é possível
produzir um carnaval de qualidade, também envolvendo as comunidades e respeitando, né, o trabalho feito pelas comunidades, mas qualificando esse trabalho, quer seja na economia, no design, na engenharia, nas diversas áreas que compõem assim, o conjunto de conhecimento que é produzido na universidade. O Grupo de Estudos Neocriativa da Unesp fez uma pesquisa em bairros de Bauru com escolas e blocos para avaliar as dificuldades enfrentadas pelas agremiações e como a Prefeitura lida com a gestão da festa. Atualmente, a Prefeitura contrata uma empresa que organiza a folia e repassa o dinheiro às escolas para custear o desfile. No ano passado, o custo foi de aproximadamente R$600 mil. O problema é que a maior parte da verba vem em cima da hora. Osmar, que também é integrante da Liga das Escolas de Samba Paulista, entende que a criação de uma associação nos mesmos moldes ajudaria as escolas a ter menos dependência do dinheiro público. Ter um representante de todas as entidades facilita em função da própria administração, porque só quem convive o dia a dia, né? Quem sabe das dificuldades, quem pode enxergar melhor as necessidades é quem está dentro do processo. Então quem vem de fora, teoricamente, só enxerga a coisa como um evento e uma verba. Então trabalhar a economia, trabalhar a forma de arrecadar, poder criar uma lei de incentivo única e entrar com um projeto junto à Secretaria de Cultura do Estado ou junto ao Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, fazer uma arrecadação com empresas da cidade, esse tipo de coisa, pode se tornar esse ambiente mais saudável. Juarez, esse encontro foi um ponto específico dessa aproximação da universidade em ajudar o município a pensar o carnaval. Teve desdobramentos dessa iniciativa, a possibilidade de ter uma continuidade? Na realidade, era uma tentativa de criar o que eu gosto muito de chamar de uma ecologia de saberes, né? Entre o que estava acontecendo na política pública e o que a gente poderia apresentar como alternativa. Ele nasce de uma visita que nós fizemos ao então recém-empossado prefeito, né? E ele falou um pouco sobre a política de cultura, falou sobre o carnaval, falou, vamos fazer uma coisa juntos. Achei muito interessante e importante essa iniciativa, por várias razões. A gente tentou, na medida do possível, juntar as pessoas que pudessem ter uma reflexão sobre o carnaval, não como despesa, mas como investimento, né? Como acontece, por exemplo, exemplos fora do Brasil. Em Veneza, que você tem o carnaval como um fator de investimento, e Nova Orleans, que você tem também o carnaval como um fator de investimento. Não faz parte de um recurso qualquer, faz parte da lógica, a organização dessas festas nesses dois locais. Então a ideia é que a gente pudesse avançar um pouco nessa discussão. Teve a representação do município, teve a representação das escolas de samba e dos nossos alunos. Não evoluiu como nós gostaríamos. Nós queríamos, de fato, que a gente pudesse avançar para uma coisa mais orgânica, mas abriu espaço para essa possibilidade. Por exemplo, nessa ideia da formação, eu acho que a gente pode retomar um processo de formação continuada a partir de novas possibilidades e perspectivas. Por exemplo, um curso de extensão que certifique pessoas um pouco dentro dessa perspectiva da profissionalização. Quem sabe a gente pode pensar alguma coisa nessa direção. Acho que foi importante se aproximar do mandato da Assembleia Legislativa, não especificamente da deputada Alice Brandão, mas das possibilidades que isso propicia. Naquele momento ela estava formando uma frente parlamentar em defesa do carnaval no interior de São Paulo. Então acho que também foi importante para pensar estrategicamente como é que você faz essa relação. E teve frutos concretos, né? Emendas parlamentares, né? A Alice, na época, pensou a possibilidade de uma emenda, soubemos que essa emenda passou até pela avaliação interna da Unesp, e esse recurso pode chegar para o município pensar alternativas na área cultural. O que eu mais gostei de toda essa aproximação, Luiz, foi a possibilidade de a gente pensar políticas juntos para a questão do carnaval. O carnaval, ele não pode mais ser, não especificamente em Bauru, mas na realidade que nós temos no Brasil, ele não pode ser uma manifestação cultural pontual. O carnaval, ele tem condições da sua indústria ser uma grande manifestação política cultural no Brasil. O carnaval é a única manifestação no Brasil que para o Estado, para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário. Ele fragmenta e paralisa a política conservadora. Você tem durante um período uma mulher seminua
numa das emissoras mais vistas na América Latina, então os comportamentos são alterados e ele mexe com a visão política cultural do país. Ele provoca mudanças políticas culturais no Brasil. Se Nova Orleans e Veneza, que são espaços menores, conseguem grande produção de recursos, investimentos, a partir da sua indústria de carnaval, que é muito menor do que a nossa, porque nós não conseguimos fazer. Nós temos que avançar, penso eu, para uma política mais radical para a indústria do carnaval. Há uma fala do Osmar que eu quero chamar a atenção. Uma coisa é a escalabilidade de São Paulo, outra coisa é a escalabilidade de Bauru. A escalabilidade de São Paulo faz com que uma escola de samba consiga, das grandes escolas, mecanismo de captação de recursos na ordem de 5, 7 milhões. 20 vezes mais do que o orçamento do carnaval em Bauru. Aqui nós temos que pensar uma outra ecologia, uma outra alternativa, que leve em consideração o poder público, leve em consideração as organizações e leve em consideração os empresários. Se não houver esse arranjo, não vai ter escalabilidade possível. A escola de samba sozinha não tem escalabilidade para isso. Eu achei que foi extremamente positivo como experiência possível do que nós podemos fazer no Carnaval de Bauru. Por isso que eu ainda pensei em amarrar as questões que a gente discutiu lá atrás no primeiro bloco, desse projeto que exige antecipação do poder público ser o indutor de capacitação pontual, desde as planilhas do custeio de tecidos, de soldas, enfim, para a estrutura do carnaval, da planta de madeira, né, de ferragens, etc., os ensaios, a estrutura de custos disso, para planilhar, ter gente que saiba fazer isso lá, isso precisa ser montado antes, não pensar só enquanto desfile, que é importantíssimo, as questões de oficinas, eventualmente, agregadas a ações do governo no meio do tempo, e, na outra ponta, de novo, o empresariado que não destina, e tem programas fiscais para isso, em destinos casados, sim, para leis específicas de incentivo para calendários específicos. Como exemplo, eu acabei de participar da Feira de Literatura de Lençóis, que deve ser reconhecida nacionalmente como a capital do livro, e integralmente a programação de uma semana, de um evento que é permanente, tal qual o nosso carnaval, embora seja pontual, é financiado através desses regimes fiscais. Mas exige um planejamento antecipado para porque tem mais pontas abertas nessa questão. O carnaval é uma coisa complexa, porque a única forma, vamos falar agora especificamente de Bauru, para a gente alinhavar o nosso mundo aqui. Eu tenho insistido muito fortemente com os presidentes das agremiações que eles têm que se unir para a formação de uma liga consistente. Não adianta a escola de samba A ou B ir buscar um fomento da Lei Rouanet, eles até conseguem, mas é para ele. É para ele. Quando você trabalha numa liga, é para todos. Sim. Isso vai aumentar a condição deles, vai melhorar a condição de trabalho, vai dar renda, dá trabalho. Porque hoje o que acontece? O dinheiro sai em cima da hora e não tem como. Esse ano vai ser um pouco diferente, porque o carnaval é março. Mas se fosse fevereiro, ia sair em cima da hora de novo. Explica um pouquinho, Luiz. É uma empresa, né, que ganha uma licitação e o dinheiro é repassado para a empresa. E por não existir essa liga, ela que repassa depois. Exatamente. Se nós tivéssemos uma liga, uma que a gente ia trabalhar, para essa liga trabalhar, realmente buscar dinheiro outros, tá? Mas se houvesse a liga, eu poderia repassar diretamente para a liga. Sim. Como eu não tenho esse link, eu sou obrigado a contratar alguém que faça essa transmissão de renda ou de orçamento para as escolas, bem como para a estrutura final, que é som, caminhões, enfim, né? Então eu dependo desse processo. Bom, por que sai em cima da hora? Porque eu não posso trabalhar com dinheiro deste ano para o ano que vem. E o caixa da prefeitura, ele abre dia 20, 21 de janeiro. Então o carnaval que acontece no dia 2 de fevereiro, ele vai receber o dinheiro um dia antes. Porque eu não tenho como agilizar essa ponte. Mesmo sendo mais final de fevereiro, mesma coisa. E antigamente faziam os processos no ano vigente. Então, se o carnaval é 2019, eu só poderia fazer o pregão, ou o leilão, ou sei lá o que fosse, em 2019, para execução em 2019. E aí, olhando leis, discutindo com os parceiros e tal, eu descobri uma brecha que eu posso fazer todo o processo este ano, 2018, como eu já fiz, já foi entregue isso no jurídico. São 2 processos de licitação. Um é para a composição das escolas e o outro é para a estrutura. Eu já entreguei em setembro. Minha parte está cumprida.
Hoje, saiu do jurídico, no dia de hoje, saiu do jurídico, deve estar publicando esses dias. Então o pregão deve acontecer, comecinho de janeiro. Pregão pode acontecer, só que o dinheiro só sai final de janeiro. Então eu falo o seguinte, se nós tivéssemos uma liga, como o pessoal da Rosas veio, explicou todo o planejamento de marketing deles, eles conseguiriam buscar no ano muito dinheiro, muito recurso, coisa que nós, enquanto poder público, não podemos. Eles têm essa condição. Mas não adianta seguir individualmente. Sim. Porque senão, se o Cartola faz isso e ganha 1 milhão, ele mata todas as escolas. Tem que ser via coletivo e com as contrapartidas definidas em calendários. Então, perfeito. Então você escala, tem. Né? E aí você tendo dinheiro com antecedência, você consegue fazer um planejamento melhor, você consegue ter costureiras, você consegue ter marceneiros, mecânicos, enfim, uma gama de pessoas que ganhariam o seu dinheiro e o dinheiro permaneceria aqui. E curso de costureira, curso disso, daquilo. Hoje o que acontece? Como eles recebem o dinheiro uma semana antes, é São Paulo. Eles pegam o ônibus aqui em São Paulo, 25 de março. E essa é uma deformação. Para que a subsistência deles venham dar e essa é uma deformação, porque você acaba transferindo recursos do município para outros municípios. Vai embora, na verdade não fica nada aqui. Palácio das Plumas. E a segunda coisa que eu gostaria de falar é a seguinte. No Carnaval do ano passado, nós já tentamos uma novidade, que seria a possibilidade de empresas privadas patrocinarem o nosso Carnaval. Batemos na trave, mas foi muito em cima da hora. Bateu na trave. Este ano vai ser repetido. Saiu hoje, foi publicado ontem. Ontem saiu a aplicação do Diário Oficial, está aberto. E com valores mais compatíveis e tal. Tem alguns interessados. Talvez isso nos ajude a prefeitura a minimizar. Para a exposição da marca no Sambódromo. Isso. Essa é a contrapartida. Exatamente. Tira de arena, aquela questão toda. Isso. E eu falo muito a eles, olha, até hoje a Prefeitura Municipal de Bauru honrou com seus compromissos com o Carnaval, que é uma festa universal. O Brasil para, né? Mas o dinheiro, pelo menos eu estou há 2 anos que eu escuto, arrecadação caindo. Mas talvez chegue uma hora que o município não tenha condições de bancar. E aí nós não teremos Carnaval. Vocês não acham que vocês poderiam fazer alguma coisa para ajudar, para manter essa festa tão importante para todos nós, né? Eu tento usar esse caminho com eles, porque é uma verdade. Pode esgotar o meu orçamento, não pode? De um dia para o outro? Não tenho. Mas não está adiantando. Eles falam que sim, mas não conseguem desenvolver essa parceria de criar. Eles tiveram alguma experiência já no passado, né? A Lesec, se eu não me engano. Mas parece-me que as coisas não fluíram muito bem nessa composição. Mas eu expliquei a eles, por isso veio o cara da Rosas, que deu toda uma história fantástica de planejamento, para que eles entendessem que se tiver alguém que não são membros da própria escola, a escola são conselhos, é um profissional mesmo, o cara vai ganhar por aquilo também. Ele vai atrás. E você sabe, o Nelson sabe muito mais que eu. Quando você vai buscar uma verba dessa, já tem 1 milhão lá atrás de ti, para te dar esse dinheiro, te facilitar esse dinheiro. Basta que você tenha aqui na outra ponta uma pessoa também que tem esse perfil de negociar bem, né? E trazer os benefícios para o nosso Carnaval. Tem que profissionalizar. Não tem jeito. O Sambódromo é um espaço lindíssimo, mas ele precisa também de investimento. Ele precisa ser um pouco mais fechado, por segurança. Infraestrutura, camarotes adequados e tal. Isso a gente tentou também, não conseguimos ainda, mas quem sabe uma hora dá certo. Mas tudo é muito difícil. Só o dinheiro do poder público. Enquanto é só o dinheiro do poder público, a gente há que vigiar muito sobre esse recurso, porque hoje ele responde a cerca de 40%. Eu fiz a conta aqui, mais ou menos, de cabeça, 32%. 32% do orçamento da Secretaria Municipal de Cultura. O Carnaval representa 32% do orçamento... O orçamento voltado para ações culturais. Tá? Não orçamento como um todo. E o investimento para a folia de 2019 deve ser semelhante ao deste ano, cerca de 600 mil reais. Mais ou menos, porque na realidade o que a gente fez? Como nós tivemos um bom tempo e a minha prioridade foi começar isso logo no começo do ano, acabou o Carnaval, já comecei a trabalhar nisso. Para conhecer um pouco mais, entender, buscar algumas empresas de fora, tentar fazer algumas pontes, conhecer um pouquinho mais algumas organizações. Por exemplo, o que a gente está incluindo nesse pacote agora? Os nossos jurados, que até então eram convidados e na raça, né, e às vezes não podiam ir,
Hoje eles serão remunerados também. Ótimo. São 18 jurados, não mais 26, serão 18, todos remunerados. Ótimo. E o cálculo, nós fizemos uma forma tão precisa com os levantamentos, porque quando você faz um processo, você tem que ter um preço médio, tudo mais. E como se pegava só por aqui, os preços médios ficavam meio viciados. Os caras podiam jogar para o alto, o preço médio subia demais. Então nós começamos a sair do nível Bauru. Fui até São Paulo já, Minas, São Paulo, fui buscando algumas alternativas. E os orçamentos que vieram são muito compatíveis com o que a gente teve ano passado. E colocando esse custo dos jurados, vai ficar na mesma. Ótimo, tá. Então, o valor médio já está menor do que o ano passado e certamente o valor final será mais ou menos igual ao do ano passado. Eu calculo que ficará, assim, estimativa, né? 600, 620 mil. Ano passado foram 640 mil. E para se buscar essa profissionalização, é preciso mecanismos de controle também, punição. Escola que não desfilou, que vai desfilar pela primeira vez, ela não recebe o recurso. Não recebe recurso. O ano passado teve uma situação específica, Luiz, até queria aproveitar, já está acabando o nosso tempo, rapidamente, se você puder explicar. Uma escola dias antes do desfile desistiu de desfilar. Isso. E ela receberia parte dessa verba, que o ano passado foi em torno de 60 mil reais. E esse dinheiro foi rateado? Não, isso aí até tem um embrólio. Aí vamos você falar que a gente já esclarece também, rapidinho. Quando eles desistiram, foi de ordem deles. Eu pedi que eles fizessem uma carta com registro de cartório para documentar essa saída. Só que o processo tinha acontecido. Então, foi feito um documento para a empresa que ganhou, um documento para a Secretaria de Finanças, um para a Secretaria Administrativa e vários documentos que circularam na minha equipe. E a ordem jurídica é o seguinte: da segunda parcela se desconta o valor daquela escola que não participou, 60 mil reais. Pois bem, a primeira parcela sem problemas, na segunda parcela, o meu funcionário, quando ele atestou a nota, porque é um diretor, ele tem esse poder de atestar a nota, e é um processo de rotina nosso, né? Ele atestou e não lembrou que tinha que dar o desconto de 60 mil. Não lembrou na hora. Passou, deu branco. Finanças deu branco. Sabe aquele branco geral que ninguém lembrou de nada? E caiu isso como sendo... ficou com a empresa esse dinheiro. Quando eu percebi que foi exatamente um mês após, porque na hora que eu fiz eu acompanhei o meu orçamento muito de perto, do reservado, do executado e tal, e eu sabia que tinha 60 mil a mais, porque na realidade teria que voltar 60 mil, e não estava. Aí eu fui atrás e descobri que houve essa falha. Aí nós já chamamos a empresa, o setor jurídico já entrou com ação em cima deles agora, porque eles estão endurecendo, essas coisas todas. E a devolução deve acontecer, se Deus quiser, em breve. Está explicado. Só lembrando que a Folia em 2019 vai ser um pouco mais tarde, no dia 2 e 4 de março. 2 e 4 de março, isso. Bauru em Debate fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez o Nelson Gonçalves. Obrigado. Secretário, muito obrigada por prestar esclarecimentos aqui. Obrigado, Andrés, pelo convite. Juarez, muito obrigada por enriquecer essa discussão. Obrigado. O Bauru em Debate fica por aqui, mas você pode rever esta e outras edições nos sites e nas redes sociais da TV Unesp, da TV e Rádio Câmara. A gente se vê numa próxima edição.